Boa noite a todos. Mais uma vez, reunidos aqui em nome de Jesus, a Sociedade Espírita Allan Kardec de Mirassol do Oeste. Estamos, nesse momento, prontos para ouvirmos a mensagem de Jesus, no momento em que a sua palavra cai como um bálsamo consolador em nossos corações, nas nossas almas e espíritos, trazendo a consolação e a paz. Hoje nós teremos a mensagem trazida pela nossa companheira Célia, que vai nos falar sobre o Evangelho de Jesus. E para darmos início, então, faremos a nossa oração inicial. Querido Mestre Jesus, gratidão por nos trazer as informações, os exemplos da aplicação da lei divina, a lei do nosso Pai Maior, da consciência cósmica universal que nos criou a todos, hominais, vegetais e minerais. Inúmeras moradas onde nós fazemos as nossas lições de evolução. E nesse momento presente, aqui no planeta Terra, onde estamos fazendo as nossas lições de aprendizado. Que nessa noite, querido Mestre, possamos entender, compreender, analisar as lições que vão ser aqui passadas, para podermos colocá-la em prática na nossa vida diária, acendendo assim a nossa luz interior. Esteja conosco, Senhor, auxiliando a nossa companheira da noite, que vai fazer a sua fala, que vai trazer a sua mensagem. A todos nós, encarnados e desencarnados, aqui presentes, as nossas famílias, dos dois planos da vida, e a toda a humanidade deste planeta escola, que nos acolhe com tanto amor. Assim seja, em nome de Deus e graças a Deus. Conhece-te a ti mesmo. Esse é o tema da nossa palestra de hoje. Vamos falar sobre autoconhecimento. Sócrates foi um filósofo grego que viveu em Atenas no período de 470 a 399 a.C. Em certa ocasião, ele foi com seu amigo Querofonte a Delfos, uma cidade próxima de Atenas, na Grécia, onde existia o templo de Delfos. Dentro deste templo ficava o famoso oráculo de Delfos, e havia uma inscrição na fachada do templo que dizia o seguinte: conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses. Porque se o que procuras não achares primeiro dentro de ti mesmo, não acharás em lugar algum. Sócrates recebeu do oráculo de Delfos a mensagem de que ele era o mais sábio dentre os homens gregos. E ele perguntou a si mesmo como ele poderia ser o homem mais sábio, se a única coisa que ele sabia era que ele nada sabia. Daí surgiu a sua famosa frase: só sei que nada sei. Dessa forma, o filósofo percebeu que se questionar e tomar consciência da própria ignorância é o primeiro passo na busca do autoconhecimento.
Aquele que deu esse primeiro passo é um pouco mais sábio que os outros homens. Então ele começou a utilizar um método em que ele fazia perguntas cada vez mais irônicas às pessoas, até que elas percebessem que a sua compreensão do mundo e de si mesmas era bem superficial. Mas uma manobra de pessoas da época que se julgavam poderosas, Sócrates foi denunciado por não reconhecer os deuses da cidade e por corromper a juventude com as suas ideias. E por isso ele foi julgado e condenado a beber cicuta, veneno. E ele se recusou a fugir da prisão, como desejavam os seus discípulos e os seus amigos. Ao pensarmos na vida e na morte de Sócrates, nós não podemos evitar pensar em Cristo. São vários os paralelos que podemos ver entre ambos. Os dois morreram pela vida que tanto amavam. Os ensinamentos dos dois eram revolucionários para a época em que viveram. Os dois foram injustamente acusados e executados. É certo que a morte de Sócrates foi de curta agonia e a de Cristo foi lenta e dolorosa, mas as duas foram necessárias para inaugurar o começo de novos ciclos ou novas eras para a humanidade. Por que Sócrates aconselhava as pessoas a se conhecerem? Qual era a finalidade deste método que procurava extrair das pessoas o conhecimento e a verdade? O que é que nós procuramos fora de nós, que nós poderíamos encontrar dentro, conforme dizia a inscrição no Templo de Delfos? Felicidade, amor, paz, segurança, tranquilidade. Jesus também deu algumas pistas sobre a necessidade de nos conhecermos. Jesus disse: o reino de Deus não vem com aparências externas. Ele disse também: o reino de Deus está dentro de vós. E também: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas que reino é esse? Como é que ele pode estar dentro de mim, dentro de você? Que verdade é essa que nos liberta? E do que essa verdade vai nos libertar? São mais perguntas do que respostas, mas dizem que são as perguntas que movem o mundo. Vamos fazer agora uma reflexão. Eu vou pedir para que cada um se pergunte: quem sou eu? Num primeiro momento, eu responderia: sou Célia Regina, casada, mãe de 2 filhos, funcionária pública, espírita, advogada. Mas estas são características muito superficiais. O meu nome não me define, porque meus pais poderiam ter me dado outro nome. O meu estado civil e a minha profissão também não me definem. Hoje eu estou casada. Daqui a 2 anos eu não serei mais funcionária pública. No passado eu era solteira. A religião que eu professo hoje também não me define. Eu fui batizada, eu fui crismada na Igreja Católica. Hoje sou espírita. Amanhã eu posso ser budista ou poderia ter me tornado evangélica. Então, neste momento, eu estou Célia Regina, eu estou casada, eu estou espírita, eu estou funcionária pública. São características passageiras, impermanentes, que não me definem num nível mais profundo. Apesar de todas essas mudanças pelas quais eu posso passar, o que é que permanece em mim? O que permanece em nós? O que é duradouro? Ainda fica essa pergunta: quem sou eu? Vamos fazer um outro exercício. Se agora a gente fosse anotar numa folha de papel coisas das quais gostamos, o que nós escreveríamos nela?
Eu colocaria muitas coisas. Eu gosto de girassóis, eu gosto de livros, eu gosto de estudar, eu gosto de comer, eu gosto de viajar, eu gosto de sapatos bonitos, eu gosto de tomar um vinho, eu gosto de pessoas, eu gosto de histórias de vida, eu gosto de aprender. Por outro lado, se eu for pensar naquilo que eu não gosto, eu colocaria na minha lista o giló, eu colocaria pessoas que mentem com frequência, eu colocaria pessoas desonestas, pessoas que reclamam demais, espaços apertados, sapatos apertados. Mas estes são traços da personalidade no mundo de relação, no mundo externo, mas que ainda não nos definem completamente. Então vamos fazer outras perguntas, vamos um pouco mais fundo. Por que eu gosto do que gosto? O que me deixa verdadeiramente feliz? Quais são minhas aptidões? Por que eu reajo de determinadas formas a certas situações ou a certas pessoas? Que comportamentos positivos e negativos eu aprendi na infância com meus pais e com as pessoas que me cercavam e que hoje eu reproduzo em meu comportamento e que me ajudam ou me atrapalham? Quais são as crenças sobre mim, sobre as outras pessoas e sobre o mundo que eu construí? Quais são as virtudes e defeitos que fazem parte de mim e que eu manifesto na minha relação com as outras pessoas? Aliás, eu sou capaz de reconhecer as minhas virtudes e enxergar os meus defeitos? Nos conhecermos é como descascar uma cebola. Nós vamos tirando as camadas externas até chegar ao centro. E o que é que tem no centro? Cebola. Nós somos seres integrais, compostos por espírito, perispírito, corpo, mente, pensamentos, emoções e sentimentos, expressos através da nossa personalidade. A vida é criação e manifestação divina e nunca se extingue. Num sentido mais amplo, a vida é aquilo que nos antecede e que permanece depois de nós. Nós somos a vida se manifestando temporariamente através de corpos materiais. Somos seres espirituais, tendo uma experiência corporal. Quando Jesus convidou a samaritana a beber da água que ele oferecia, dizendo que ela nunca mais sentiria sede, ele falava sobre este conhecimento. Mas o convite de Jesus ultrapassa o nível intelectual. Ele convida a conhecer com o coração, a sentir esta verdade sobre nós. Sentir que somos mais do que o corpo, que somos manifestação da vontade divina, que somos a vida num processo de evolução. Essa é a verdade que nos liberta de intrigas, mágoas, melindres, ódios, preconceitos e medos. Essa é a verdade que devemos conhecer. Na hora em que compreendermos e sentirmos isso dentro de nós, os percalços que nós encontramos nessa nossa jornada se tornarão mais tranquilos,
porque nós compreenderemos que são processos, que são etapas de aprendizado que nos levarão um dia a sermos espíritos puros. Então nós compreendemos que cada pessoa está no seu processo próprio de evolução. Cada espírito vai passar pelas experiências necessárias para o seu desenvolvimento, para o seu aprendizado. E esse aprendizado se encontra em marcha antes da reencarnação e continua depois da nossa desencarnação. Depois que que nosso espírito abandona o corpo físico, seja pela idade avançada, seja pelo acidente trágico, ou seja pela doença. Uma das leis de Deus, ou leis naturais, é a lei de progresso. Essa lei diz que tudo evolui, tudo se transforma, tudo contribui para o progresso do universo, dos planetas e dos seus habitantes. Nada acontece que não seja pela permissão de Deus. Este momento que a humanidade atravessa traz um novo olhar sobre nós mesmos e sobre os outros. Traz a experiência de valorizarmos os momentos em família. Nos convida a praticar a tolerância, a solidariedade, a valorização do que realmente importa e a prática do autoconhecimento. Este momento nos convida a exercitar e demonstrar a nossa fé. Não a fé das práticas exteriores que estamos acostumados até agora, porque essa cai por terra ao menor abalo, mas sim a confiança na providência divina, de que tudo o que acontece serve ao propósito maior da evolução e do progresso. Essa forma de enxergar os acontecimentos somente é possível quando nós ampliamos a nossa perspectiva espiritual. É como se nós subíssemos uma montanha aos poucos. Quanto mais nós subimos, mais longe nós somos capazes de enxergar. Praticar o autoconhecimento é compreender e sentir a nossa natureza espiritual. Isto nos permite avaliar de maneira mais verdadeira a nossa forma de se expressar na Terra. A partir do momento em que nos voltamos para o nosso íntimo e nos conhecemos melhor, nos avaliamos com sinceridade, admitimos as nossas falhas, analisamos e nos questionamos sobre os nossos comportamentos, nos propomos a mudar e exercitamos essa mudança com sinceridade, nós estamos evoluindo. Nós estamos contribuindo para que surja na Terra o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós, porque a mudança que esperamos no mundo começa em nosso íntimo. Jesus disse que haveria momentos em que a fé de muitos esfriaria. Nós vemos a todo instante políticos que desviam dinheiro público da saúde, pessoas que se disfarçam de enfermeiros para poder assaltar residências, instituições que não estão interessadas em propagar tratamentos para o vírus porque não geram dinheiro, tanta gente fazendo o mal. Mas na videoaula, nos bastidores, com Filomeno de Miranda, que nos foi encaminhada pela irmã Fátima, o professor Leonardo Machado, diante deste quadro, recebe as perguntas dos internautas e eles dizem: será que há esperança no futuro? Quais sinais nos mostram que estamos próximos do mundo de regeneração ou reino de Deus? Diante de uma internauta
que diz ter a sensação de que estamos perdendo a batalha, o professor Leonardo Machado responde que, em contraponto ao mal, há tanta gente fazendo o bem, que é possível, sim, nós percebermos os sinais, é possível nós percebermos os caminhos, pois existem obras fantásticas pelo planeta, existem profissionais dedicados neste momento, entregando sua vida para enfrentar o coronavírus. Existem muitas pessoas, muitos grupos, muitas instituições que neste instante estão trabalhando pela regeneração do planeta Terra em várias áreas. Quantas pessoas que transformaram a sua dor em trabalho pelo próximo. Se nós voltarmos o nosso olhar, poderemos ver este trabalho sendo desenvolvido em muitos lugares distantes e também muito perto de nós. Trabalhadores dedicados que fazem o seu trabalho silencioso, realizando mudanças em nosso mundo. Nós não precisamos esperar que os políticos mudem, que os outros mudem. Nós não precisamos buscar ou esperar grandes obras, grandes realizações. Vamos fazer o nosso papel, sem narcisismo, sem megalomania, seja na linha de frente de combate ao Covid, ou seja em casa, orando pelos doentes, pelas famílias, pela humanidade, ligando para as pessoas ou enviando mensagens para aqueles que nós sabemos que neste momento estão abatidos pela dor ou pela falta de otimismo. Levemos a fé, o otimismo e a esperança aos irmãos. Sejamos nós este sinal esperado de mudança. Sejamos nós os trabalhadores do Senhor. Sejamos nós os pequenos trabalhadores, os agentes de Deus para a mudança da terra. Realizemos em nós a mudança que queremos ver no mundo. Para finalizar, eu gostaria de ler para vocês um pequeno soneto de autoria do poeta Abel Gomes, que foi transcrito no livro Parnaso de Além Túmulo, de autoria de Chico Xavier, através da mediunidade de Chico Xavier, e intitulado Temos Jesus. O livro Parnaso de Além Túmulo foi publicado pela primeira vez em 1932 pela editora FEB. E vejamos como o texto é atual. Desaba o velho mundo em treva densa, e a guerra, como lobo carniceiro, ameaça a verdade e humilha a crença, nas torturas de um novo cativeiro. Mas vós, no turbilhão da sombra imensa, tendes convosco o excelso companheiro, que ama o trabalho e esquece a recompensa, no serviço do bem ao mundo inteiro. Eis que a terra tem crimes e tiranos, ambições, desvarios, desenganos, asperezas dos homens das cavernas. Mas vós tendes Jesus em cada dia. Trabalhemos na dor ou na alegria, na conquista de luz da vida eterna. Oremos nesse momento, pedindo ao Pai que nos abençoe a todos, que neste momento cubra com seu manto o nosso planeta, que passa por momentos de dores e de transformação. Que o Senhor, Jesus, nosso irmão, nosso mestre, nosso guia, modelo,
esteja à nossa frente, segure o leme e nos conduza com tranquilidade à outra margem deste oceano cheio de tempestades. Proteja as famílias, os familiares de todos, e que esteja sempre ao nosso lado, no momento de alegria, no momento de dor. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, sem nos deixar cair em tentação. Livrai-nos, Senhor, do mal.